Agora na Física C, pessoal, na página 4 do volume 4, página 4, Física C, primeiro pediram a questão 10-14. Lembrando que nós estamos aqui numa situação já bem avançada em eletrodinâmica. Tudo começou com a ideia de corrente elétrica, que é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Depois nós vimos a definição de resistência elétrica, que é V sobre I, que eu prefiro chamar de V igual a R, que eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos, porque ela resolve quase tudo. Só que nós vimos depois que, claro, nós vimos que dá para associar resistores em série e em paralelo, né? Calcular um resistor equivalente em série é só somar. Tem que lembrar que na associação em série a corrente é a mesma e a tensão se divide. Na associação em paralelo é o contrário, a tensão é a mesma, mas a corrente se divide. Aí depois nós começamos a ver que nos circuitos elétricos, nem sempre uma fonte de tensão de 12 volts tem 12 volts. Nós vimos que quanto mais ela é exigida na vida real, menos voltagem ela nos fornece. Então nós vimos a equação do G E menos R vezes I, a equação do gerador. A voltagem nos é igual a força menos R vezes I, onde R vezes I é a perda de tensão na resistência interna devido ao efeito transformação de energia elétrica em calor. Depois, na última aula, nós começamos a ver os receptores. Os receptores, a voltagem nos polos de um receptor é a força contra-eletromotriz, que é a força que é a energia que é aproveitada para o motor girar, por exemplo, mais R vezes I, que é o efeito Joule perdido na resistência interna. Show de bola. Nós vimos que tem gráfico, né? O gráfico do gerador ele é decrescente, aqui é a corrente de curto, certo? O gráfico do receptor ele é crescente, lembra? E já começa da força contra-eletromotriz. Show de bola. Nós vimos que, embora a potência seja V vezes I, usando essa fórmula, substituindo essa, dá para criar outras duas fórmulas de potência, né? E tem várias potências, tanto no gerador quanto no receptor. A útil, a total e a dissipada. E aí a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de lembrar qual é qual, né? E no finalzinho da aula, eu ainda citei que dá para calcular o rendimento de um receptor. Tanto de gerador quanto receptor, né? Mas como a aula era sobre receptores, nós vimos que é lucro sobre investimento. O lucro que eu espero de um motor é que ele gire, que ele aproveite a força contra-eletromotriz. Mas o que eu invisto no motor é a voltagem nos polos, é o V. Por isso que é assim que se calcula o rendimento de um receptor. Força contra-eletromotriz sobre voltagem. Já o gerador, o rendimento é diferente, né? Porque o lucro que o gerador me fornece é a voltagem nos polos. E o investimento que eu faço nele é a força contra-eletromotriz. Por isso que fica V sobre E, o rendimento de um gerador. Então uma revisão bem rapidinha, né, sobre os conceitos da última aula, para a gente cair nas questões aqui. Quanta coisa tem que aprender, Jezebel. Lá na questão 10-14 falava o seguinte, ó. Sabe-se que um aparelho elétrico é alimentado por um gerador de força eletromotriz 150 volts e resistência interna 5 ohms. O rendimento do aparelho será de... Olha o que ele está dizendo. Também tem o gráfico lá em cima. Ah, é porque tinham duas questões, eu estava um pouco assustado, confesso. Eu vou ter que fazer a questão 13 antes, né, galera? Só para a gente poder se ambientar aqui. Então, olha só. Instruções para responder às questões de números 10-13 e 10-14. Utilize as informações do gráfico a seguir. Ele dá um gráfico onde ele fornece a voltagem versus corrente elétrica. Só de ser um gráfico crescente eu já sei que é um receptor. Concorda comigo? Quando a corrente no receptor é 2, a voltagem nos polos é 100 volts. Quando a corrente no receptor é 8, a voltagem nos polos é 130 volts. O gráfico representa a DDP, diferença de potencial, nos terminais de um aparelho elétrico, em função da corrente que o percorre. Foi o que eu disse. 10-13. A equação característica do aparelho ele quer que eu ache a equação do gerador, do receptor. V igual a E' mais R vezes I.
Eu vou pegar esse ponto que é o ponto 210, vou substituir. Vou pegar esse ponto que é o ponto 8, 130, vou substituir. E aí vou achar o E' e o R. Quando o I é 2, o V é 100. 100 é igual a E' mais 2 vezes R. Tudo bem? Quando o I é 8, a voltagem é 130. 130 é igual a E' mais 8 vezes R. Beleza? Vou fazer a segunda menos a primeira. Tudo bem para vocês? 130 menos 100. E' menos E'. 8R menos 2R. 6R. Está multiplicando, passa. Achei o valor da resistência interna. 5 ohms. Achei o valor da resistência interna. O que eu posso achar agora? O E', né? A voltagem, certo? Vai ficar assim, ó. 100 é igual a E' mais 2 vezes o R, que é 5. 2 vezes 5, 10. 100 menos 10 é o E'. Força contra a eletromotriz, 90 volts. E descobri quem é a equação do cara. Já que a minha equação original era V igual a E mais R vezes I, vai ficar assim, ó. Força contra a eletromotriz, 90. Resistência interna, 5 vezes I. Essa é uma ótima para a prova, ó, porque ela envolve uma matemática bem legal. Essa aqui, se tu for pensar, é uma questão de matemática. Ela não é uma questão de física. Porque é achar a equação que passa por esses dois pontos, né? É achar a equação y igual a ax mais b, que passa pelos pontos 2, 100, 8, 130. O aluno que não sabe nada de física e manja de matemática, ele mata essa questão. Uma questão de matemática disfarçada com física, eu diria. E uma questão importante de matemática. Eu lembro do professor batendo na tecla, galera, vocês têm que saber achar essa equação aqui que passa por dois pontos. Eu lembro que meus colegas não conseguiam fazer, cara. Eram poucos os colegas que conseguiam fazer. Imagina, pegar uma equação de primeiro grau, y igual a x mais b, substituir dois pontos e fazer um sistema. Mais da metade dos alunos que saem do ensino médio normal não sabe fazer isso. Grave a situação. Então, estou te dizendo o seguinte, amigo, eu não estou te falando isso para te magoar nem nada. Estou te dizendo o seguinte, ó, que saber fazer esta questão passa por saber fazer, achar o gráfico de uma equação de primeiro grau, tendo dois pontos do gráfico. Achar a equação, né, de uma função de primeiro grau, tendo dois pontos do gráfico. Isso é muito importante na física e na matemática. Agora que nós conhecemos o receptor, que era a letra D, a professora chamou de U. Pois é, a maioria dos livros chama de U. Eu prefiro chamar de V porque lembra? Só isso. Ah, é frescura. Aí olha só. 10, 14. Agora nós vamos entender o que está acontecendo. Bonita a questão ficou agora. 10, 14. Sabendo-se que o aparelho elétrico é alimentado por um gerador de força eletromotriz 150 volts e resistência interna 5 ohms. Vou montar o circuito então, cara. Tem uma bateria de 150 volts e 5 ohms. 5 ohms. Ela está conectada a um aparelho. Esse aparelho, ele é um aparelho que tem que características, gente? É um receptor, né, que tem 90 volts, concorda comigo? E resistência interna de 5 ohms. Esse aqui é o gerador, esse aqui é o... Sempre que tiver gerador e receptor no mesmo circuito, o gerador sempre será o com a maior voltagem. Senão ele ia perder para o receptor, não ia ter corrente acontecendo, tá? Então, mesmo que eu não falasse, desse o desenho, essa é uma coisa que eu boto na prova também. Eu dou um desenho e pergunto quem é gerador e quem é receptor. Se for só um indicado é ridículo, né? O grandão é gerador, certo? Bom, eu poderia, cara, pegar a equação do gerador, pegar a equação do receptor, porque é mais, montar a equação do gerador, que é com aquele menos, e igualar, né? Porque tu concorda que a voltagem nos polos do gerador é a mesma voltagem nos polos do receptor? Tá vendo? Tem fio conectando os dois, ó. Tem fio conectando os dois. Então a voltagem nos polos do gerador é a mesma voltagem nos polos... Pode sair. Pode sair. Eu? É, tudo, porque tu tá dormindo. Né? Eu não sou maluco. Pode ir lá, fala pra Nilce, explica lá pra ela. Eu já... Isso é só porque realmente eu houve exigência por parte da tua mãe, tá? Porque eu já te expliquei. Para mim é um caso perdido, eu simplesmente deixo tu dormir e tiro o ponto de participação. Mas a Nilce está me exigindo, os outros professores também. Cara, assim, ó. Tá? Depois tu explica pra gente falar assim, ó, o professor tá viajando. Porque eu vi tu fazendo assim 3 vezes seguidas agora.
A não ser que é uma careta, um cacuete que tu tem. Pra mim isso é dormir, por isso tu te retira e fala com a Nilce. Justifica com ela, tenho certeza que tu é um bom argumentador, tu vai vencer essa. Tá? Galerinha, outra coisa, eu nunca vi ninguém durante a minha aula mexer no celular durante a aula. Eu estou explicando o que eu vejo, às vezes é na hora da troca da câmera o cara dá uma consultada no celular, que eu não vejo grandes problemas, certo? Mas a partir de hoje também, se eu te pegar encostando no meu celular enquanto eu estou aqui falando, é na hora também, puf, vaza. Eu, via de regra, eu tiro ponto de participação, porque eu sei da complicação da coordenação, né? Como é complicado estar recebendo alunos toda hora. E como o aluno perde também ao sair da sala de aula, né? Eu acho que é uma punição, às vezes, severa demais. Mas eu sempre fui campeão mundial de botar na rua. Principalmente quando a turma não me conhece. Como vocês me conhecem e me respeitam, eu acho maravilhoso dar aula para vocês. Né? Eu não me estresso, como às vezes em outros lugares o cara tem que... cala a boca. Né? Então eu sinto muito prazer em dar aula aqui. Né? Eu me sinto respeitado por vocês. Certo? Ah, claro, falando, né, da maioria. Então, galerinha, olha só. Voltando aqui. Eu poderia pegar a equação do gerador, a equação do receptor, igualar as voltagens, já que um está alimentando o outro. Mas tem um jeitinho brasileiro bem rápido, cara. Que é o V igual a R vezes I, ó. Esse cara gera 150 e esse consome... Quanto é que sobra, será? 150 menos 90. Concorda comigo? Essas resistências estão como? Em série, então o R é 5... mais 5, porque em série soma, não é? Aí calculo o I, cara, olha que gostoso. Ficou 60 igual a 10, vezes I está multiplicando, passa dividindo I igual a 6 amperes. Claro, como eu quero que tu seja o melhor, eu gostaria que tu fosse, eu vou fazer do jeito Ninja Mutante Power Plus. O jeito Ninja Mutante Power Plus é, já que ele me contou quem é o gerador, eu posso fazer V igual a E menos R para o gerador. Vamos ver como é que vai ficar a equação do gerador. 150 menos 5 vezes I. Concorda comigo? E já que o gerador está alimentando o receptor, já que eles estão conectados por fios, sem resistência entre eles... O material dele pode ser. Claro, claro. Fica à vontade. Galera, já dá uma forcinha aí, pessoal. Ele vai dar uma estudadinha no outro sala. Isso. Então olha só, pessoal, o jeito Ninja Mutante Power Plus, tu pega a voltagem do gerador e iguala a voltagem do receptor. O gerador é 150 menos 5i e o receptor 90 mais 5i. 90 passa para cá, menos 90, concorda comigo? E o menos 5i passar para lá, mais 5i, dá 10i. Quanto é que vai dar o i? 6. Pô, muito mais gostoso fazer V igual a R vezes I com uma pitadinha de bom senso, hein? Mas por que eu estou te ensinando o jeito Ninja Mutante Power Plus? Porque se for uma questão discursiva da UFSC, tu tem que fazer do jeito ninja. Tu tem que superar a concorrência, certo? Mas ó, achamos a mesma corrente. Mas ele não queria a corrente. Ele não pediu a corrente. Ele pediu o quê? O rendimento. Agora que eu detonei o circuito, que eu sei o que está ocorrendo aqui, eu vou calcular o rendimento. E o que é rendimento na nossa revisão? Força contra-eletromotriz sobre a voltagem nos polos. Quem é a força contra-eletromotriz deste receptor? É o 90. Só falta descobrir a voltagem nos polos. Pode ser agora, a fórmula está pronta, né? Eu já sei o I, que é 6, vamos calcular através da fórmula mesmo. É 90 mais 5 vezes I, que é 6. Vai ficar 90 mais 30, que é 120 volts. Então eu estou aproveitando 90 volts dos 120 volts. Divide por 3 em cima e embaixo, obrigado. 3 quartos, que é 0, ou 75%. As questões 13 e 14 são ótimas para revisar a matéria. Que bela escolha da galera. Certo? Eu até fico feliz, porque o cara que pediu só a 10, 14, teoricamente ele se virou nessa 10, 13. Porque também, já que tu tinha o gráfico, tu tinha várias equações, tu podia ir testando as equações até bater no gráfico, né? Lembrando que isso é totalmente diferente de tu saber fazer. Tu pegar um gráfico e achar a equação na raça. É diferente de tu ir chutando valores, porque tu não vai fazer um vestibular de ABCDE. Aliás, pode até fazer, mas nesse tu vai passar que eu sei.
Agora o vestibular que é desafio para ti é a UFSC, que é a grande universidade gratuita. É lá que tu vai mudar de vida realmente, tu vai mudar de cabeça, tu vai virar um adulto lá. Né? Então é por isso que eu recomendo, saiba fazer na munheca. A partir disso, obter isso. Claro que é sinal de inteligência e competência tu pegar os itens e decifrar qual é o item correto mesmo sem saber fazer a questão. Isso é válido, isso é louvável. Só que eu quero que tu consiga matar a questão de verdade. Tá? Então, ó, muito bonito. Achamos a equação do receptor. Depois ele conectou um gerador no receptor. Eu mesmo tive que fazer o circuito. Matei o circuito com jeitinho brasileiro e com jeito ninja. E não estava terminado ainda, porque ele queria rendimento. Tive que lembrar o que é rendimento para finalizar a questão. Letra C. Letra C. Para finalizar a questão-tarefa, o amigo pediu mais uma, não era? Qual que é? 10, 15 então. Para finalizar com a questão-tarefa e me sobrar pelo menos uns minutinhos para eu introduzir a próxima matéria.